Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a vida de Eliseu começa quando Elias o chama para ser moço dele, para servi-lo. Então Eliseu, antes de operar milagres, de ser um grande profeta, ele servia ao profeta Elias. Amém? E ali, irmãos, quando Deus chamou Elias para o céu, ficou a capa. A capa de Elias ficou para a vida de Eliseu. E ali o profeta pediu porção dobrada do que havia na vida de Elias. E Eliseu recebeu porção dobrada da parte de Deus. Quando a capa de Elias caiu sobre ele, ele se tornou ali o profeta que iria orientar o povo de Israel, que iria trazer as mensagens de Deus para o povo de Israel. Amém? Amém. E hoje eu estou aqui nessa qualidade, como profeta de Deus, para trazer a mensagem do Senhor para você, para a sua vida. E hoje, irmão, sendo um ponto de libertação, de propósito, de campanha, nós sabemos que vai haver curas, milagres. Amém? Depende da sua fé. Glória a Deus. Então, Deus opera, irmão, através da fé. Então, os fatos que vou relatar agora é para despertar a tua fé, para que você possa receber o seu milagre. Então, a gente vai ler no capítulo 2, a partir do verso 18, quando diz assim: E então voltaram para ele, e tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E a trouxeram. E então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficarão, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Aqui nós vemos o segundo milagre que Deus operou através da vida do profeta Eliseu. O primeiro, irmãos, foi quando ele recebeu a capa e ele colocou a capa no Rio Jordão e o rio se abriu para que ele passasse. Foi o primeiro milagre. Esse é o segundo milagre. É um milagre de transformação. Diz para a pessoa que está do seu lado: o nosso Deus é um Deus de transformação. Vocês entenderam o que nós lemos agora? Havia águas, havia um rio. Só que aquele rio a água dele não prestava. Não prestava para poder regar a terra. Não tinha peixes naquela água. Então não tinha como prover o alimento. E ali, através daquela revelação do profeta, ele pegou um prato de sal e jogou no manancial, e aquela água foi transformada. E aquele lugar não mais ficou estéril. E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus assim. Nós estamos estéreis. Nós estamos amargurados. Nós estamos sem ânimo. A gente até tem, mas fica aí e não consegue dar glória a Deus. Não consegue acreditar em nada que o pastor está falando aqui na frente. Não consegue nem receber os louvores que estão sendo entoados aqui. E hoje Deus, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar esse quadro na sua vida. Ele quer tornar você uma pessoa fértil. Um campo fértil, um campo saudável. Águas saudáveis. Você vai ser uma pessoa que vai ter fé para você e para o teu próximo. Glória a Deus. Amém? Então recebe aí o primeiro milagre. O primeiro milagre do Senhor. Agora nós vamos para o segundo, que também está
está no capítulo 3 de 2 Reis, a partir do versículo 13. Segunda Reis 3:13. E diz assim a palavra do Senhor: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Versículo 15. Ora, pois trazei um tangedor, e sucedeu que tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim diz o Senhor: Farei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Olha o Deus de milagres, irmãos. Aqui havia uma grande questão. Eram 3 reis: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Samaria. E ali, irmãos, Jorão era o filho de Acabe. Acabe foi um rei que era casado com uma mulher chamada Jezabel, que perseguiu a vida de Elias e de Eliseu. Foi uma mulher que era adoradora de Baal. E quando o profeta fala com ele assim: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor, estamos orando por uma pessoa que ela ainda não está na presença de Deus. Estamos pedindo ao Senhor para que aquela alma seja convertida ao Senhor. E muitas das vezes demora a resposta. Demoramos a ser atendidos. E muitas das vezes isso é consequência do pecado que aquela pessoa está praticando. Esses reis, irmãos, entre os 3 havia um que servia ao Deus vivo, que era Josafá. E por causa de Josafá, Deus operou o milagre e livrou esses 3 reis das mãos dos moabitas. Eles estavam no deserto, estavam sem água, estavam sem mantimentos. E Deus deu uma estratégia através do profeta: faça covas no meio do deserto e ali eu vou prover a água para vocês. Dali vai surgir a solução para o problema de vocês. Vocês vão ter resposta. Então, nosso Deus é um Deus de milagre. Fala aí para quem está do seu lado: o meu Deus é um Deus de milagres. Faz surgir água no deserto. Amém? Glória a Jesus. O que está deserto na tua vida? Qual é a grande batalha que você está enfrentando? Se você servir a Deus com sinceridade, virá o recurso de Deus, virá a providência de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, nós vamos ler no capítulo 4. Às vezes vocês lêem um pouquinho de Bíblia hoje. No versículo 8. Verso 8. É a história de uma sunamita, uma mulher a qual ajudou a vida do profeta Eliseu, e por gratidão o profeta viu que aquela mulher não tinha filhos e profetizou sobre a vida dela um filho. E aquela mulher engravidou, teve um filho. Só que depois de um tempo, irmãos, aquele jovem, ele
teve uma forte dor de cabeça. Ele estava trabalhando com o pai. Estou resumindo a história, porque a gente não tem leitura. Então, depois em casa, se você quiser ler, você lê. Aquele jovem, ele passou mal, o pai mandou ele para casa. Quando ele chegou em casa, ele deitou no colo da mãe e morreu. Só que aquela mãe, aquela mulher, ela não foi atrás do rabecão. Ela não foi negociar os papéis para enterrar o filho dela. Aquela mulher, ela deixou aquele jovem no seu quarto e foi atrás do profeta. E foi a quem tinha profetizado aquele filho para ela. E ali, irmãos, quando ela chegou até Eliseu mandou Geazi ir até o jovem, só que não aconteceu nada. Tinha que ser Eliseu. Eliseu foi até o jovem, orou pelo jovem e aquele jovem ressuscitou. Aquela mulher, ela não abriu mão da vida do filho dela. E quantas das vezes nós abrimos mão? Eu falo começar por mim. Se o negócio estiver muito difícil, eu acabo deixando pra lá. E a gente não pode ser assim, irmãos. O que tinha na casa dela era morte. Mas ela foi atrás de alguém que poderia ressuscitar. Né? Não que Eliseu fosse o dono do poder, não. Eliseu servia ao dono do poder. E aquela mulher sabia que através da vida de Eliseu, algo na vida dela iria acontecer. Amém? Agora diz para o irmão que está do seu lado: o meu Deus, Ele ressuscita. O que está morto na tua vida? O que você perdeu a esperança? Ah, meu filho, ele não vai largar as drogas. Ah, minha filha, ela não vai se consertar. Não pensa assim, não. Deus, Ele manda você acreditar no socorro dEle. Demorou, tá? Aquele jovem, ele não ressuscitou instantaneamente. O profeta teve que orar sobre ele 7 vezes para que a vida voltasse àquele jovem. E como você está fazendo aqui, são 7 terça-feiras. Glória a Deus. Amém? Então você está orando, está pedindo socorro. E eu tenho certeza que o socorro do Senhor virá sobre a sua vida. Aleluia. E agora, irmãos, o quarto milagre que eu deixei por último, porque é em cima deste milagre que está sendo feita essa campanha. Capítulo 4 ainda, você vai nos versículos antes, a partir do versículo 1. É a história da viúva. Da viúva que tinha um grande problema. Ela tinha uma grande dívida. E essa dívida só seria paga com a vida dos filhos dela, porque ela não tinha recurso financeiro. E ela teria que entregar os seus filhos para ser escravos. E ali ela iria ter a dívida quitada. E quando ela encontrou Eliseu perguntou para ela o que ela tinha em casa. E ela disse que tem um pouco de azeite. Vamos lá, vamos achar aqui o versículo. Declara-me no versículo, na parte B do versículo 2. Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados. Vamos parar aí que o mistério está aqui. Eu só tenho uma botija de azeite. Eu não tenho nada. Quantas vezes durante o dia a gente fala: não tenho mais força, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. Quantas vezes a gente não se pega falando essas palavras, né, irmãos? É hipocrisia falar que a gente nunca fala isso. Com certeza, em algum momento da tua vida você declarou isso. Eu não tenho mais força, eu não aguento mais, não dá mais para mim. E aquela mulher, ela falou: não tem nada, eu só tenho uma botija de azeite. E foi daquela botija de azeite, irmãos, que aconteceu o milagre dela. Foi através daquele pouquinho de azeite que ela tinha que Deus enviou a sua provisão. Fala para quem está do teu lado:
O meu Deus é um Deus de provisão. Do pouco, irmãos, Ele tira tudo o suficiente para você. Aquela mulher, através do milagre, ela pôde saldar a sua dívida e viver do resto. Como o pastor pregou aqui semana passada, ela virou uma comerciante, que ela começou a vender o azeite que ela tinha recebido de Deus. E, irmãos, nós temos que pegar um pouquinho de fé. O que Jesus fala? Se você tiver fé, um grão de mostarda. Quem conhece essa semente? Quem conhece o grão de mostarda? É a menor semente que existe, irmãos. Mas a partir do momento que ela germina, que ela começa a crescer, é a maior, se torna a maior planta. É muito grande, fica muito grande. Então, da sua pequenina fé, do seu grão de fé, Deus vai te trazer a provisão. Você que está fraco, você que está abatido, você que está se sentindo fracassado. Tem gente aqui, irmã, que te ama dessa forma? Tem. Posso te declarar com toda certeza que tem. Quantas pessoas, irmãos, disfarçam no sorriso porque elas sentiram no coração. Mas o Deus que sonda os corações está aqui nessa noite. E Ele está te sondando, Ele está te vendo. Ele está vendo a tua aflição e Ele vai vir em teu socorro. Amém? Glória a Deus. E Deus, através dessas passagens, irmãos, Deus me manda fazer 3 perguntas para vocês. Com quem você tem se aconselhado? Os homens lá daquela cidade, onde a água estava estéril, e os reis foram até Eliseu, um homem de Deus. A sunamita foi até Eliseu. A quem você está pedindo ajuda? A gente tem que analisar tudo isso, irmãos. O nosso socorro vem de quem? O nosso socorro vem do Senhor. Mas é claro, se tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus que você conheça, se você for lá até ele e explicar, passar o que você está vivendo, com certeza vai vir uma estratégia, porque aconteceu com aqueles homens e com os reis. Eles tiveram estratégias de Deus para poder sair daquela situação que eles estavam vivendo. E a última pergunta é: para quem você está contando os seus problemas? Cuidado. Tem gente que a aflição é tanta que ela sai distribuindo para todo mundo o problema dela. Ela fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Não fala com quem realmente pode trazer a solução para o problema dela e para o problema dele. Então, nessa noite, o Senhor, Ele te convida a pedir o socorro dEle, a pedir, a contar os problemas para Ele e a pedir a ajuda dEle. Porque Ele pode te ajudar. Ele pode fazer o milagre que você está precisando. Porque o nosso Deus, Ele age mesmo no impossível. O que você pode fazer, irmãos, Ele vai esperar você fazer. Aqueles reis, eles tiveram que cavar as covas para que viesse a água brotar ali naquele lugar. A viúva teve que pedir as vasilhas e se trancar no quarto, obedecer. A sunamita, ela teve que pegar um burrinho e ir daqui como um marapé atrás do profeta. É o teu sacrifício. Hoje você está aqui e Deus recebe, você está aqui como o teu sacrifício. Algumas pessoas eu tenho certeza que não poderiam estar aqui, mas fez o esforço e veio. Se deixou vir, não, Senhor, eu vou lutar, eu não vou ficar em casa, eu estou com dor, eu estou passando mal, mas eu vou, porque eu sei que lá é o lugar do milagre. É lá que eu vou encontrar a palavra que vai animar a minha fé. É lá que eu vou ouvir o que eu estou precisando ouvir, porque, irmãos, quando você conversa com a pessoa errada, sabe o que você ouve? Não, fulano, a gente tem que aceitar essa situação.
Isso acontece com todo mundo. Não é assim? Uma hora... Não, irmãos, a gente tem que estar com pessoas que vão passar fé pra gente. Então, Deus, Ele te manda escolher com quem você vai falar. Não fala com qualquer pessoa. Não fala com quem vai fazer a sua fé naufragar. Como o pastor estava falando. Pedro, ele estava naufragando, mas ele soube pedir socorro na hora certa. Ele andou sobre as águas até um determinado ponto. Quando ele sentiu o vento contrário, quando ele sentiu medo, porque no meio da caminhada a gente sente medo. No meio da caminhada, o negócio fica esquisito. A gente fica pensando que não vai ter solução. Mas quando a gente grita, socorro, meu Deus, socorro, Jesus, Ele logo estende a mão e te tira daquela situação. Então que você receba essa palavra. Receba, através da vida de Eliseu, esses exemplos. Eu tenho um Deus, quem lembra? Um Deus que transforma. Repete. Eu tenho um Deus que transforma. Eu tenho um Deus que faz o impossível. Eu tenho um Deus que ressuscita. Eu tenho um Deus que traz a minha provisão. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu creio que você recebeu essa palavra. E essa palavra